Pau bem dado, hein, Valuzeiro? Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pro Thiago, Elton, todos os nossos queridos ouvintes. Ontem você estava no estúdio. No estúdio. Ontem estava no estúdio. Realmente, um Mineirão repleto e um Cruzeiro como há muito o torcedor do Cruzeiro não via, né? Porque nos últimos anos o Cruzeiro se caracterizou por ser um time até que era visto como um problema, um Mineirão cheio, um adversário forte. E ontem, realmente, o torcedor viu um time fazer uma partida que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, o Cruzeiro não fazia pelo menos há 6, 7 anos, né? Encarou, para mim, um adversário que, de longe, é o melhor adversário, o melhor time do país hoje, o Flamengo, com um ótimo trabalho de um Felipe Luiz, com um elenco realmente espetacular. É que o Flamengo tem elenco e time, né? A gente vai falar muito a respeito. Eu não vou aqui escovar logo de cara, porque acho que existem temas muito importantes para serem tratados. Eu acho que o principal fator da vitória de ontem do Cruzeiro não é a questão da beira do campo, mas são as questões fora do campo que começaram a acontecer dentro do clube e que aí o trabalho no futebol, aliás, o trabalho do Leonardo Jardim é o mesmo trabalho do Leonardo Jardim do começo aqui dele no Cruzeiro, né? O que mudou foram algumas peças que ele precisou e que bom que ele não escuta boa parte dos gritos, né? De que futebol tem que jogar os melhores. Futebol Quem fala tem que isso, jogar... Valor? Aí, aqui entre nós tem alguém que fala isso? Não me recordo, mas eu acho que ele é um cara que tem muito a convicção, né? Ao longo de mais de 50 anos de futebol. Futebol tem que jogar quem é solidário, quem tem o entendimento de que a equipe é muito mais importante do que o individual. Mas são os melhores no entendimento dele, você não acha isso não, Valor? A partir do momento que ele escala, não, quem mas tá escalando, você entendeu o que o Valor quis dizer, entendimento né? dele. Mas, não, cara, é os melhores. Não. É que tem gente que grita, com o entendimento equivocado. Meu entendimento pode ser equivocado. Você acha que o Valor falou pra você? Não, tô falando de mim. Não. Eu falei de mim. Quando eu falar, vou deixar uma coisa já instituída bem clara pro nosso ouvinte, pra parar com essa papagaiada. Quando eu falar pra alguém, eu vou citar Thiago Fernandes, Everton Guimarães ou Elton Novaes, tá bom? Então hoje é 5 de maio, não tem indireta. Quando eu quiser remeter a opinião de outrem e esse outrem esteja aqui presente, eu vou me remeter a vocês nominalmente. Então fala o nome de quem falou que tem que jogar os melhores. Deixa eu ouvir, da sua boca. Não, é colega de imprensa? Existe um conceito quase que geral, do futebol brasileiro, de nós que trabalhamos na cobertura, de torcedores. Ah, não, porque se tem fulano e fulano no banco, tem que jogar. Eu estou me incluindo. Então eu teria que me citar nominalmente? Não, acho desnecessário, né? Não seria uma coisa que faria sentido. Eu tô falando de um conceito geral. Eu não entendo assim, mas eu me incluo. De repente, para não causar nenhum tipo de milindre e ninguém se sentir citado de maneira oculta, mas deixar bem claro que quando eu tiver de citar alguma coisa, porque você, fulano de tal, falou, vai ser assim. Fiquem tranquilos. Ô Valor, e assim, eu acho que quando ele escala esses caras, ele entende que esses são os melhores do time. Ou que tem o melhor encaixe. Eu acho que é mais importante do que ter 200 bons jogadores. Ah, mas os 200 bons são só atacantes. Você vai escalar os 200 atacantes? É que ele é pró-equipe. Então, mas isso é difícil de ser aceito aqui. Pro encaixe da equipe, esse é o time. Eu acho que as coisas são aceitas aqui com resultado. A gente pode questionar se isso é bom ou ruim. Você tá péssimo. Pra mim é institucionalizando. Pra mim é Brasil se aceita as coisas com resultado. É que o resultado muda patamar. Claro que muda. Inclusive de análise. Porque o trabalho do Jardim não mudou do Muxuque Runa pra cá. Mas o que mudou. O que mudou? Postura? Não. As peças que ele procurou, hein? E ele procurou, porque contra o Muxuque Runa, teve Marlon titular, que nem aqui mais tá. Teve Dudu titular, que nem lá mais está. E daquele time pra cá, 4 jogadores sobreviveram. Cássio, Fabrício, Bruno, Romero e Matheus Pereira. Ele precisou, cara. Ele foi procurar. Ele rodou esse elenco. Tá vendo? É isso. Agora que tem um time, a gente tá sempre procurando, mas o Matheus não tá mal. Mas o Gabigol pra mim tá melhor que ele. Mas no conceito dele de equipe ele não tá. Entendo. Mas então, a gente tá sempre tentando
Acho que se colocasse esse aqui... E não é só isso. Eu prefiro mas hoje... todo mundo fala isso. Eu acho o Gabi hoje... É por isso que eu pode ser falei. mais útil ao Matheus. Todo mundo fala isso. A gente é talhado a pensar que sempre o que tá no banco, o que tá fora, o que tá machucado, é o cara que vai resolver o problema aparente. O Cruzeiro hoje não tem um problema aparente. O Cruzeiro tá bem. O Cruzeiro fez uma baita partida contra o Flamengo. Mas você não acha que mudou postura e não só peças? Eu acho que os dois. Ele muda os dois. Sim, é a postura das peças que entraram. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. O que o Cruzeiro e é uma coisa que eu bato há 200 anos, porque o futebol bonito de assistir é legal. Sim. Adoro ver um futebol bonito. Joga, nossa, que lindo esse time jogar. Mas, cara, eu prefiro um futebol competitivo. Eu tô contigo nessa. Sabe? Pode voltar umas casinhas, eu separei aqui, desde da Revolução das Estrelas. Revolução das Estrelas aconteceu no jogo do São Paulo. De lá pra cá são 7 jogos. E ele emplaca 3 vitórias seguidas, utilizando esse time que a gente tem hoje como o time titular. Então eu acho que a gente deve sim valorizar muito o trabalho do Leonardo Jardim, porque quando saiu a escalação do jogo contra o São Paulo, todos nós que estamos aqui nos surpreendemos. Todos nós mandamos, nem que seja uma curta mensagem no nosso grupo, a gente pegou e mandou. Opa, o que está acontecendo? Opa, então existiu uma divergência nas ideias, que nós pegamos falando assim, cara, tá acontecendo algo, e tem que dar o respaldo a quem precisa ser dado. E o Leonardo Jardim foi muito corajoso de pegar e fazer da forma que ele fez. O porquê? Ele, quando ele chega, ele fala, o elenco não foi eu que montei, é isso que temos aqui, e com as peças que ele tem, ele pegou e falou assim, velho, o que eu posso fazer para fazer esse time render, ser competitivo e me entregar vitória e bom futebol? Ele pegou e falou, eu tenho que tirar fulano, beltrano e ciclano, independente da figurinha carimbada que ele já foi um dia. Mas ele parte das figurinhas carimbadas. Isso. Contra o Mirassol. Sim. Todas as figurinhas estão lá em campo. Sim. De menos o Pereira que... Sim, eram os primeiros... Pereira tava, só que ele fica no banco. Valor, esses eram os primeiros movimentos. Eu tô falando a partir do momento da Revolução das Estrelas. É de tirar os principais nomes. O jogo contra o São Paulo, o jogo contra o São Paulo. Eu acho que aquele momento ali, ele é um marco para esse Leonardo Jardim. Sim. É um marco. Que ele teve coragem e mostrou capacidade que ele teve. Assim, ó, você tem essas peças. O que você consegue fazer com essas peças? Ele pegou e falou assim, eu consigo fazer esse time jogar futebol, mas eu vou assustar muita gente. Eu me assustei, o Everton todos assustou, o Valu assustou, foram 7 o Thiago, mudanças. isso. Todo mundo se assustou. Isso. E o que vimos em campo? A resposta, um time mais competitivo, um time que disputava a bola. E de alguns, pra mim, inesperada. O que tá acontecendo com o Lucas Silva exatamente. É uma coisa absurda. Valu, é uma coisa absurda. Olha só, em determinado momento da temporada passada, eu não tô voltando pra esse ano, não. Muita gente pegou e falou assim, ó, Lucas Silva aí já deu, hein? Quantos cruzeirenses, quantos profissionais de imprensa não falaram, Lucas Silva já deu? E hoje você tira o Lucas Silva renovado pra esse ano. Tá vendo? E eu assumo que não tem problema. Mas é isso aí, faz parte. E é ok. Agora, então, eu acho esse momento do Cruzeiro muito especial, mas ele tem nome e sobrenome, Leonardo Jardim. Olha só, tem um personagem, e ele foi demitido nesse final de semana, que vira e mexe a gente pega e fala aqui, não, o Pepa. O Pepa é um cara que eu acho que ele tem boas ideias, mas as ideias não se correspondem aos fatos. Cazuza. Isso. O tempo não para. O tempo não para. Eu acho que o Pepa tem boas ideias e elas não correspondem dentro de campo. E isso a gente viu aqui no Cruzeiro. Quando você pega, faz o levantamento dos números dele, o Valor fala sempre, ó, tinha que ser demitido. O Leonardo Jardim, ele conseguiu fazer todas as ideias dele se corresponder aos fatos que o Cruzeiro necessitava. Então, ele hoje, o Leonardo Jardim pode sair do Cruzeiro daqui 2 meses, mas ele sempre vai ficar lembrado por um cara que pegou um elenco que não era dele, com as peças que ele tinha em campo, fez um time competitivo e jogar futebol. Mas o principal trabalho dele, pra mim, é fora de campo. Ele parou de fazer a instituição imaginar que o Cruzeiro precisa de ser o Cruzeiro do Gabigol, o Cruzeiro do Matheus Pereira, o Cruzeiro do Dudu, o Cruzeiro do Wallace, o Cruzeiro da nova gestão. Porque, afinal de contas, esse time ideal hoje, na cabeça do Leonardo Jardim, tem 6 jogadores da nova gestão, vamos dizer assim, e 4 jogadores da gestão antiga. O meio-campo, os volantes, são da gestão anterior. Mas é porque
Faltou o jogador aí. Oi? Faltou o jogador aí. Você tá falando de linha? Falei de linha. Tá. Falei de linha. O Cássio a gente sabe que é da gestão atual. Então, é porque, dentre outras coisas, o trabalho de campo é importante. Mas o trabalho institucional do Jardim, pra mim, é fundamental. Você vê cada jogador na zona mista enaltecendo o trabalho, só que vai além. Não é só o dele, né, Valor? Porque ontem o Cássio deu uma entrevista ao microfone do Samuel. Mas ele mexeu com todas as partes do clube, o HG. Sim, ele mudou todo o pensamento. Você reparou que depois que entregaram Cruzeiro a respeito de futebol. É isso aí. Todo o pensamento do Cruzeiro a respeito de futebol, isso partiu do Leonardo Jardim. É porque é o seguinte, as mudanças que foram feitas foram muito radicais dentro do clube. A gente fala em entregar no futebol, dá a impressão que você entrega e fala assim, meu filho, faz o que você quiser. Não é bem assim. Tiraram o futebol, o controle do futebol do Alexandre Matos e entregaram para o Jardim. E para os pares dele. Mas não é assim, faz o que você bem entender, não. Não. As coisas estão muito bem regradas lá dentro. Então, e hoje, alinhadas, né? Acho que o mais importante é isso. Alinhadas acima de tudo. Então, é o Léo Jardim, o Pedro Júnior. Mas o que ele entende? Não, na verdade o Pedro Júnior pega as ideias, repassa ao Pelaipe e obviamente que a palavra final é do Pedro, que é o dono do clube, Pedro Lourenço. Ontem na entrevista que o Cássio deu ao microfone do Samuel, o Cássio inclusive citou nomes. Pedro Júnior, Jardim e Pelaipe. Esse quarteto está cuidando das coisas lá. Só que repare que os jogadores falam do Jardim, mas os jogadores citam esses caras também. Então, a importância do que foi feito fora de campo. Sabe esse cavalo de pau? Muito maior do que o que foi feito no campo. Porque se tivesse só sentado o Jardim lá, ele ia estar fadado ao mesmo fim, independente dos erros, do porque as costas dele não estariam resguardadas da melhor forma. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai desagradar muita gente, mas eu não tô nem aí, né? O Reinaldo Azevedo diz que desagradar é dizer tudo, né? Uhum. O Cruzeiro colocou o futebol nas mãos do treinador, que entende, conhece, né? Sim. E olha que não conhece pouco de futebol brasileiro e pouco do Cruzeiro, ele tá conhecendo agora, não é isso? Uhum. Isso que o Cruzeiro fez serve de exemplo para outros clubes. Daqui do lado, inclusive. Os movimentos do Cruzeiro servem para o principal rival do Cruzeiro. Sim. Porque no Atlético a coisa tá funcionando de uma forma diferente. Por vezes o Siga, que o Thiago trata carinhosamente de centro de incompetência do Galo, tem opinado não vou dizer que determina, mas opina mais do que o próprio treinador que conhece bem o clube, né? Enfim, mas nós vamos falar do Cruzeiro ainda mais, mas